Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Carpano. Todo mundo sabe que vira e mexe, estamos aqui com essa playlist tão aguardada e pedida com algum convidado ilustríssimo. E nessa feita estou aqui com o nosso querido e amado, o pastor Carlos Souza. Para quem não sabe, ele teve uma experiência lá com a Meca Pentecostal, ou seja, com os Gideões Missionários da Última Hora, e tem muita coisa para comentar aqui sobre o referido lugar. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo maroto aqui, eu quero, lógico, fazer aquele pedido corriqueiro. Não esqueça de verificar se você está com o sininho badalado, o conteúdo compartilhado e o like maroto fixado. É necessário, de suma importância, você fazer tudo isso porque já está ligado, né? Assim, os vídeos do canal André Carpano chegam na sua home em primeiríssima mão. E se você gosta de assuntos dos bastidores do meio gospel, já está ligado, né? É só nos acompanhar. Pastor, seja mais do que bem-vindo. Obrigado aí pela parceria e presença aqui no canal André Carpano hoje. André Carpano, é uma honra, é um prazer estar com você. É uma honra estar com o seu público. Tenho certeza que o papo vai ser bastante interessante, esclarecedor, edificador. E tenho certeza que o povo de Deus vai gostar muito desse nosso bate-papo aqui. Então, pessoal, deem bastante like aí, compartilhem bastante para que esse vídeo viralize em todas as plataformas digitais no Brasil todo. Uma honra estar com você, tá, Andrezinho? Opa, eu que agradeço. Pastor, para a gente já começar daquele jeito, conta um pouquinho para nós aí como que foi a sua relação, como chegou nos Gideões, quais as suas funções e como era na sua época os Gideões. Bom, para quem não sabe, eu me tornei uma figura conhecida no meio evangélico com o nome de pastor Carlos Galvão. Eu cheguei nos Gideões em Camboriú através de um convite de um pastor que trabalhava lá em Camboriú, que era pastor lá em Camboriú, que ele vivia lá em Camboriú, tinha sua família lá, que era o pastor Djalma Furquim. Pastor Djalma Furquim, ele já foi casado, tá, gente? E tinha família constituída lá em Camboriú. Hoje ele prega no Brasil inteiro, tem os seus compromissos, tem já uma outra família constituída, mas a princípio ele tinha sua residência fixa lá em Camboriú, ele era um dos pastores de lá, e eu estava vindo da Conde Sarzedas aqui em São Paulo. O André sabe muito bem que a Conde Sarzedas em São Paulo era o point dos evangélicos, lembra, André? Todo mundo ia para a Conde Sarzedas colocar seus DVDs, seus livros. Ali, ainda tem, eu não sei se ainda tem, que eu lembro que eu fui lá 2 vezes, fui comprar uma Bíblia e a vez que eu fui visitar a IPDA lá, a sede que você passava, né, pela Conde, fui lá 2 vezes. Isso, não, você conhece muito bem, exatamente. Então ali na Liberdade, na rua Conde de Sarzedas, eu acho chique demais esse seu cafezinho ungido, sensacional. Eu te perguntei na outra live lá com o reverendo Hafner, sensacional. Eu sempre quis saber o que será que o André Carpano tem dentro daquela caneca ungida que ele toma o cafezinho dele ali. Então eu fui levar uns materiais lá para o Natalino, que era dono da gravadora Paz no Vale, vários pregadores como a Pires Santana, Marcos Feliciano, Adeildo Costa, tantos outros pregadores faziam parte da gravadora Paz no Vale. Natalino reproduzia material para todo mundo no meio gospel, no meio pentecostal. Então os pastores aí, Gesiel Gomes, Takayama, todos esses pastores da antiga, Gilmar Santos e tantos outros sabem que o point era na Conde Sazeda. Então, porque ali eles duplicavam os CDs, DVDs, VHS, aquelas fitinhas cassete de pregação, louvores, Bíblia. Então, o point dos evangélicos era a Conde Sazeda. Aí eu tinha ido levar um material para duplicar e fazer algumas capas. Na época, André, ainda era fita cassete, estava passando por DVD. Enfim, a gente é dessa época aí. Aí eu estava voltando para casa e a gente parou para almoçar aqui em São Paulo, ali próximo a Santa Efigênia, e durante o almoço o telefone tocou, era o referido pregador das revelações mais profundas das galáxias, era o Djalma Furquim, o homem que revela número de sapato, o homem que revela quantos dígitos tem no seu RG. E ele ligou para mim e disse: o pastor Carlos Galvão, é o pastor Djalma Furquim,
e pastor Reuel quer que você venha pregar nos Gideões. E eu disse, eu não estou acreditando nessa conversa, não. Se for verdade, eu quero conversar com o pastor Reuel. E aí o Reuel pegou o telefone e conversou comigo. E na mesma semana eu peguei um voo, fui para Camboriú para acertar, né, a minha entrada lá nos Gideões. Os pregadores sabem do que eu estou falando. Todo pregador que pregou no Camboriú sabe que tem que fazer um acerto. Isso aí não tem conversa. Carpano, não tem conversa, Carpano. Todo pregador que passou por Camboriú, seja ele pregador grande, pequeno, famoso, não importa o seu nível de pregação, do Goiás, presta atenção, do Goiás ao Mato Grosso, do Mato Grosso até o Rio de Janeiro, o que tem de pregador do Rio de Janeiro, meu amigo. Então todo mundo tinha que fazer o acerto, tinha que dar lá duas, três ofertas, oferta para o pastor Reuel, oferta para o pastor Cizindo, oferta para o Djalma Furquim, oferta para o Marco Aurélio, oferta para o Henrique Reame, para as portas se abrir. E não era só uma oferta, tinha que cooperar durante o ano, André Carpano. E aí eu peguei um voo, ele conversou comigo no telefone, peguei um voo, fui para Camboriú, ele me pegou no aeroporto, pegou minha esposa, a gente almoçou, jantou, ficamos juntos lá. Eu dei alguns R$1.000 de oferta lá em Camboriú. Enfim, e aí nós entramos porta adentro e pregamos em Camboriú, convivemos lá. Eu ia em Camboriú, Carpano, assim, de frequentar a casa do pastor Reuel. O pastor Reuel sempre foi, assim, um gentleman. Não estou aqui dizendo que ele não errou, tá? Não estou dizendo que o Reuel não errou, ok? Ele errou, ele cometeu erros, e na minha opinião, em relação, eu não sei se você tem o vídeo aí, se tem acesso ao vídeo, tá no YouTube, tá em tudo quanto é lugar, aquele vídeo do Reuel bebendo uma cervejinha num churrasco com os amigos, tá? Eu não sei se você tem, se você tiver, vamos passar, porque esse vídeo viralizou no Brasil inteiro, e eu acho que seria bom a gente comentar. Churrasco com chimarrão, né? Cerveja e pastor Reuel, deu certinho, né? Então, assim, eu achei até desnecessário o pastor Reuel ter que se explicar para os evangélicos. Claro que os evangélicos nominais da igreja dele, da convenção dele, da instituição que ele é ligado, que é a Assembleia de Deus, teve que se explicar, porque lá não pode beber, e eles interpretam o texto da Bíblia como se fosse pecado e levasse o homem ao inferno a bebida alcoólica. A Bíblia Sagrada não diz que é pecado beber em lugar nenhum no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A única coisa que a Bíblia diz que é errado é a embriaguez, ou seja, quando a bebida alcoólica ela domina o homem a ponto do homem não mais ter um convívio sociológico comum, que é trabalhar, cuidar dos filhos, ter esposa, ter suas responsabilidades. Quando aquilo vira um vício, então a Bíblia condena e é pecado e pode levar o homem ao inferno. Mas beber não é pecado, a Bíblia não fala que é pecado. Eu achei desnecessário todo aquele escândalo. Tem o vídeo aí, André? Todo aquele escândalo em torno do... Se você quiser, se você não quiser, você que manda. Eu achei desnecessário ele ter que ir para a televisão explicar. Andrezinho, você quer falar aí? Olha aí, pessoal. Olha só. O cara não filma. Aí, ó. O cara aí, não filma. O cara não filma. Andrezinho, fala em cima aí pra gente, que eu acho você mais... Você mais... Esse vídeo aí não saiu no canal André Carpano em primeira mão, porém foi um dos primeiros a sair. Eu me recordo que na época deu uma avalanche isso daí, por conta do quê? Algumas pessoas interpretam que beber bebida alcoólica é pecado, outras nem tanto, e depois eu vou até comentar um pouco sobre isso, né? E assim, pegou muito mal ele ter bebido. E eu acredito que, na minha humilde opinião, foi uma arapuca que montaram para ele. Eu acredito nessa possibilidade. E ele caiu nessa arapuca e foi lá e tomou, né? E, inclusive, esse vídeo ficou conhecido como a cerveja ungida. Sabia? Ganhou esse nome, a cerveja ungida, né? A cerveja que nem Salomão tomou, né? Itaipava ainda, pelo amor de Deus, tem pessoas que bebem cerveja
E eu li em um dos comentários que falaram assim, a cerveja mais vagabunda que tem, pelo menos uma das mais, falaram que é a Itaipava. Não são palavras minhas, nada contra a Itaipava, para não receber processo, né? Mas assim, quem bebe fala que não é tão boa assim, né? Devia ser pelo menos uma cerveja aí mais cara. Bom, eu não... O André, eu tô não fora é do mercado, então não... André, esse vídeo é verdadeiro? Esse vídeo é real ou seria uma montagem? O que você acha? Esse vídeo não, aí é é real? verdadeiro, porque aparece É um churrasco? ele. É um culto aí? É um churrasco que tá rolando lá. Churrasco com chimarrão. Aquele corinho de fogo, né? O cara não filma. O cara não É, filma, cara. O cara não filma. a voz dele ainda. Tem um vídeo que eu vi. Desesperador. Eu recebi o vídeo original na época. Depois passou um tempinho, eu recebi um outro vídeo que tava tocando de fundo, né? E malandro é malandro, e mané, mané, diz aí. Podes crer que... né? O corinho de fogo lá do pastor Bezerra da Silva. Bom, normal, né? O pessoal já faz meme, zoa. O problema em si, a questão é que a imagem do pastor, aqui no Brasil, não pode estar vinculada a isso. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. O Oliveira Vlog comentou: na Bíblia também não diz que fumar, né, é pecado, pastor. Realmente, só que aí a gente tem que entender qual o conceito de cada coisa. Porque aí já se torna crime, né? A outra coisa aí que o Oliveira perguntou. Eu agradeço aí pela pergunta, porque é importante até a gente entrar nesse assunto, nesse aspecto, porque tem pessoas que não, têm uma visão limitada. Por exemplo, se você for, qualquer cristão for em qualquer outro país do mundo, não vai encontrar o evangelho brasileiro sendo pregado lá. Não vai encontrar. Sabia disso? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tem um perfil aqui, é o Luiz Costa, ele comentou lá em cima sobre a questão do pastor ou o cristão ter barba. Se você for, por exemplo, na Índia e for fazer uma obra missionária, você tem que ter bigode. Sabe por quê? Uma questão cultural. Se você chegar lá sem bigode, você é interpretado com os patrão do morro. E você não pode entrar lá. Você não pode. É uma questão cultural. Aqui no Brasil nós temos uma cultura. E eu respeito muito, eu não sou contra. Mas eu entendo que o evangelho pregado em outros países é totalmente, digamos que na contramão de muita doutrina. E com todo respeito aos meus irmãos pentecostais, todo o respeito que eu tenho, existe muita doutrina equivocada no meio pentecostal. Tem. Posso citar uma aqui, pastor? Só um exemplo de uma doutrina pentecostal? Olha só que situação. Eu já vi e ouvi pastor falar o seguinte: é pecado a pessoa que só é casada no civil, tem que ser casado no religioso. Eu já vi pastor falar isso. E eu cheguei em um pastor um dia que bateu nessa tecla. Eu falei, cara, você tá indo num absurdo que não é bíblico. Não, tem que ser casado, bonitinho, que não sei o que lá, tem que ser no civil, no religioso. Tá bom. Aí você pergunta para um pastor conservador se ele concorda com o casamento LGBT+. A maioria vai dizer que não. Mas hoje tem lei que faz com que ele seja casado no civil e no religioso. E aí, como que fica? Aí o pastor se perde na doutrina dele. Peraí, você falou que é só no civil e no religioso. Então você tem que prestar muita atenção no que você fala hoje, porque suas palavras vão ser utilizadas contra ti num futuro não tão distante. Se você for em qualquer país... Pode falar. Não, sensacional a sua colocação. Não, sensacional. O problema é o seguinte, é que é o que você falou. Existem pastores, lideranças evangélicas, cristãos nominais, de congregações, de várias denominações, a liderança que interpreta os textos bíblicos de maneira esticada, ou seja, eu interpreto o texto bíblico de acordo com a teologia da minha denominação, seja ela mirianista, seja ela calvinista.
Então, o que acontece? As pessoas interpretam os textos bíblicos de acordo, elas interpretam para a igreja delas, para a congregação delas. Por exemplo, a teologia mais discutida hoje em dia nas escolas de teologia pelo Brasil e pelo mundo afora, Andrezinho, é a questão do arrebatamento da igreja, a questão da vinda de Jesus, a questão da grande tribulação, teologia já que fala dos últimos tempos, das últimas coisas. Então, quando você vai tratar sobre esse assunto escatológico, à luz das Escrituras, de maneira bíblica e bem objetiva, traduzindo textos do original do grego do Novo Testamento, você não pode interpretar de acordo à sua instituição religiosa, que é que você interprete. Você tem que interpretar de acordo a Bíblia está falando. Por exemplo, eu não posso esticar um texto ou pegar um texto e querer usar o texto para afirmar aquilo que eu acho ou que eu penso. Por exemplo, eu tenho que interpretar de acordo a Bíblia diz, de acordo com o original diz. Por exemplo, se eu for interpretar a Bíblia de acordo com a Assembleia de Deus, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação. Por quê? Porque é uma doutrina pré-tribulacionista ensinada pela Assembleia de Deus. Mas eu vou interpretar, né? Vamos dizer, isso, de pentecostal. Isso, só que assim, essa teologia ela é bíblica. Jesus ele vem antes da grande tribulação? Está escrito na Bíblia? Não está. Por quê? Porque é uma doutrina nova, que tem 200 anos, que surgiu no século XIX. Então, assim, quando você vai discutir teologia com quem conhece, você fica meio esperto, com o pé para trás. Espera aí, o cara conhece. Então, assim, não é qualquer coisa que você vai engolir. E muitos teólogos pentecostais, arminianistas, creem que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. 90% da igreja evangélica no Brasil acredita que Jesus vem antes da grande tribulação. Só que eles não foram ler o grego do Novo Testamento para ver se a Bíblia diz que ele vem. E detalhe, olha que detalhe, eu tenho amigos meus, pregadores, que ensinam isso. Napoleão Falcão, por exemplo, ensina que Jesus virá antes da grande tribulação arrebatar a igreja. Baseado em quê? Em textos alusivos que não diz o que eles dizem. Por exemplo, onde é que está o texto que diz que Jesus vem antes da grande tribulação? Não tem. Onde é que está o texto que diz que Jesus vem uma vez em 2 fases? Não tem. Onde é que está o texto que diz que Jesus vai arrebatar a igreja em secreto? Não tem. Então, assim, você está entendendo? Então, quando você vai ver o texto bíblico, não tem aquilo que as pessoas afirmam. Por exemplo, em relação à bebida alcoólica, eu fiquei com dó do pastor Raul Bernardino, falando aí sobre como é que você chama lá, os Gideões mesmo, o Carpano? A Meca Pentecostal? Falando aí sobre a Meca Pentecostal. Eu demorei para entender essa sua fala, faz todo sentido, né? Então, falando aí sobre a Meca Pentecostal, Andrezinho, eu fiquei assim, chateado, triste com o Reuel, porque é desnecessário ele ter que fazer um vídeo para explicar que ele bebeu uma Itaipava. Podia ser uma Stella, podia ser uma Original, podia ser uma Heineken, podia ser uma Budweiser, podia ser um vinho do Porto, podia ser algo mais, né? O cara estava tomando Itaipava no churrasquinho com os amigos de infância dele. Aí ele é obrigado a ir para a televisão explicar que aquilo ali foi um deslize, foi um pecado. Gente, onde é que diz na Bíblia que é pecado beber bebida alcoólica? Olha o que Paulo disse quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 12. Paulo diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existem drogas lícitas e drogas ilícitas, ok? Como o cigarro, por exemplo, como a bebida alcoólica, por exemplo. Então existem drogas lícitas e ilícitas. Alguns temas a Bíblia não fala, porque são de linguagem atual, de linguagem moderna. Por exemplo, quando se fala sobre o movimento LGBTQI+, existem frases para esse grupo da sociedade, que é um grupo que está na sociedade. É um grupo que tem voto, é um grupo que tem trabalho social, é um grupo que quer constituir família, é um grupo que faz o bem para as pessoas. Eu mesmo tenho amigos que são gays, cabeleireiros, farmacêuticos, médicos, engenheiros, pessoas de bem. Então, qual é o crime que eles estão cometendo? O problema é que tem gente que interpreta o texto, André Carpano, o texto bíblico, de maneira equivocada, força a interpretação do texto para o texto dar a entender aquilo que ele pensa, aquilo que ele imagina.
Então não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que é pecado beber bebida alcoólica. O que diz a Bíblia no Novo Testamento, que é pecado você se embriagar. A embriaguez é um vício, e é um vício condenável. Agora fiquei com pena do Reuel, porque ele teve que se explicar. Claro que a igreja dele, a denominação dele, é pecado beber. Então ele tinha que se explicar mesmo. Só que à luz da Bíblia, André, não é pecado. A gente sabe que não é. E os teólogos de lá sabem que não é pecado. Mas aí, até explicar. E tem um monte de situação que envolve isso, né? Por exemplo, o meu irmão, se ele se converter, ele não pode tomar um copo de cerveja, que o meu irmão, ele é alcoólatra. Meu irmão é. Tenho visto. Inclusive, eu já levei ele 2 vezes e um pouco tempo atrás, eu levei ele em coma alcoólico pro médico, acredita? O meu irmão tem esse problema. Agora, eu, por exemplo, eu não tenho o hábito de beber. Já tive um disco de cerveja. E eu tinha gente que chegava em mim e falava assim, cara, você vende cerveja? Na época, fazia anos isso. Eu falei, sim, vendo. E não tomava nada, nenhuma gota. Então vai de cada um. Para mim, um litro de... Um copo de cerveja, alguma coisa, não vai me dominar, porque eu não tenho esse hábito e não tenho essa vocação, vamos dizer assim. Agora tem gente que se sentir o cheiro já fica mal, né? E eu entendo tudo isso. Você quer ver, Andrezinho? Olha só para você ver que interessante, Deixa eu só falar um comentário aqui. O Luiz falou, organizou a igreja estabelecendo o ósculo santo sem barba. Pode ser por isso? Não. Luiz, sinto muito, mas a sua tentativa de falar que barba é pecado está sendo frustrada, viu? Não existe... isso daí é doutrina que homens criaram e estão colocando. Vou dar um exemplo aqui. Aos Romanos, se não me falha a memória, o último versículo fala sobre uma coisa especial da doutrina do arrebatamento. Ao soar a última trombeta, primeiro nós seremos arrebatados. Primeiro os que morreram em Cristo serão arrebatados, depois nós. Foi em Romanos, se não me engano. Te ajudar, Carpaninho. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Isso, obrigado. É porque você acredita que eu tenho uma dificuldade de decorar capítulo e versículo? Eu li 9 vezes a Bíblia. Eu sei muita coisa de cor. Agora fala capítulo e versículo. Eu aprendi a decorar com mala sem alça. Conhece o mala sem alça? Sim, eu tô brincando. Então para mim fica difícil. Mas enfim, tem muita gente que pega um versículo e cria uma doutrina mirabolante, não sabe do que está falando, não consegue sustentar e depois acaba falando que Jesus me disse, e nós vemos aí um bocado de pastoras Nadir, um bocado de Davi Miranda por aí agora, falando que Jesus me disse e Jesus não disse nada para eles. Criam coisas. Não viu o profeta Cacum? Eu fiz um vídeo react dele. Ele falou que o casal não pode ter intimidade mais de 3 vezes na semana, que senão vai pro inferno, é pecado. Oxe, vem o cara falar aqui que eu não posso ter nada com a minha mulher para ver se ele não sai com uma quente e 2 fervendo. Vem aqui em casa falar para mim que eu não posso tocar na minha... Ah, rapaz! Ah, se lascar. Jesus me disse. Eu posso falar para ele também. Jesus me disse que eu... Lógico, Jesus não me falou isso, né? Mas se o cara me deixar muito, muito bravo, eu falo assim, ó, Genésio me disse, né? Melhorar, reformular aqui a minha frase, né? Genésio me disse que eu tenho que plantar a mão na tua orelha. Pronto. Dá vontade de fazer uma dessa, não dá? Cada uma que até parece 2, né? Mas para finalizar aqui a questão dessa doutrina aí da bebida. O cara não filma. O cara não filma. Não filma. O cara não filma, o cara. Existem alguns amigos meus, pastores que estão em outros países, que o pessoal pensa que a gente só conhece quem é brasileiro, né? Eles acreditam nisso, né? Tem pastores em outros países, amigos meus, que são... Teve um que veio aqui para o Brasil, inclusive, ele voltou domingo passado para a Europa. Ele falou para mim que ficou abismado com o evangelho brasileiro, do Missões Abertas, Portas Abertas. Ele falou que ficou escandalizado. Eu falei, por quê? Ele falou assim,
Nossa, em todo lugar do mundo você vê doutrinas, mesmo com o pentecostalismo, mas é diferente daqui do Brasil. Os caras inventam uns negócios que não tem nada a ver. E isso ainda vai render para eles. Vai lhes trazer uma consequência gravíssima. Vai lhes trazer problemas seríssimos. E nós estamos vendo isso. Estamos vendo isso. Eu vou dar um exemplo. Tem um vídeo que viralizou, ao Luiz de novo, tem um vídeo que viralizou de uma irmã de uma determinada instituição apontando o dedo para todo mundo, você vai para o inferno, você vai isso, você vai aquilo, você vai aquilo. Dentro do ônibus, falando isso. A mulher com um sovaco cabeludo. Olha, eu acho que se juntar o cabelo de nós dois e as nossas barbas, não dá metade do tanto de cabelo do sovaco da mulher. Ela levantou o braço assim para segurar não é corrimão, tem um nome, eu esqueci agora. Aquele ferro lá. Você via assim, tava mata chegando quase no cotovelo assim da mulher. Você é doido? É sério? Uma mulher que não tomava um banho, acredito que devia estar um cheiro, misericórdia. E falando que todo mundo está em pecado. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A pessoa tem que ter pelo menos um senso, né? O Luiz, de novo. Pode não ser pecado beber, mas pode levar ao pecado. Então é bom. Aí eu concordo contigo. Concordo contigo. Eu não tenho o hábito de beber, eu prefiro evitar. E outra, se eu tomar um copo de cerveja, uma suposição aqui, se eu tomar um copo de cerveja, parece que eu tô com a barriga estourando. Tem gente que, eu não sei como consegue, eu fico impressionado. Meu irmão mesmo, se você der um engradado, ele toma de uma vez. E para ele parece que tomou um copo d'água. Eu não. Se eu tomar um copo, parece que eu tô estourando. Mas também acho que é questão de costume, né? De cada um, né? É complicado. Mas voltando aqui, pastor. Essa daí. O cara não filma! O cara não filma! Cara não filma, né? Eu acho que para um pastor brasileiro, por conta da doutrina que tem pentecostal no Brasil, e diga-se de passagem que por uma predominância avassaladora, é bom ele evitar, né? E eu acho que foi um deslize. Não considero como um pecado, mas considero como um deslize, né? A própria Bíblia diz, né, que se algo lhe escandaliza, melhor tirar, né? Às vezes não é nem o pecado. Aquilo que escandaliza não é nem pecado. Paulo diz que se meu irmão se escandalizar porque eu como carne, eu nem vou comer. Dentro desse contexto, né, já que o povo brasileiro não foi doutrinado, deveria ser doutrinado. Aí é bom também, porque muito pastor agora começa, com todo respeito aos pastores, começa a rever sua doutrina e fala, opa, peraí, se eu ensinar besteira, eu vou me lascar lá na frente. Eu vou me complicar. Eu vi um pastor aí, vou até dizer o nome dele, o Juju Batom. Ah, que fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado. Tarará, 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 tarará. Aí a ex-mulher dele, tudo que ele falou, não tudo, mas boa parte do que ele pregou, a ex-mulher dele tá fazendo. Aí ele, não é mais pecado não. Não é mais pecado não, entendeu? Andrezinho, eles se tornam reféns daquilo que falam, daquilo que pregam. Por exemplo, o pastor Reuel pregou a vida toda que era pecado beber, e no final ele acabou enchendo a cara de cerveja da Ipava. O cara não filma, depois ele vai e faz um vídeo pedindo perdão. Ou seja, a consciência dele pesou. É claro que a Bíblia diz que não é pecado beber, pecado é embriagar, é o vício. Sim. Existem drogas lícitas e não lícitas. O problema é o seguinte, é que existem pessoas, a gente compreende que tem pessoas que têm um problema com o vício. E é claro que se ela der o primeiro gole, aquilo ali para ela vai abrir uma porta e ela vai continuar bebendo, enfim. Então a gente aconselha para que não beba, para que se controle, ok? Bom é que se abstenha. Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 18, que é melhor o homem se abster do vinho, porque pode haver contenda, e é melhor que o homem se encha do Espírito Santo. Isso é um conselho de Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Só que assim, em relação à bebida alcoólica, eu achei desnecessário ele fazer o discurso pedindo perdão depois, porque ele já havia bebido. Os amigos dele sabem que ele bebe. E o evangelho não condena quem bebe. Isso é coisa de religioso e de gente que interpreta o texto forçadamente.
João, capítulo 2, do versículo 1 até o 10, Jesus transformou quase 1.000 litros de água em vinho. Jesus foi convidado para uma festa em Canaã, na Galileia. Existiam ali 3 cidades preeminentes que vão fazer parte do ministério de Jesus, que é Canaã, Cafarnaum e Nazaré. E Jesus e a sua mãe e seus familiares foram para uma festa em Canaã, uma festa de casamento. E uma festa, Andrezinho, se entende que uma festa é uma celebração, é uma alegria, é uma confraternização. As pessoas dançam, ainda mais festa de judeu. O judeu tem dança, tem bebida, tem comida. É uma alegria. E aí o próprio Jesus chegou dizendo no Evangelho o seguinte, que a festa no céu, quando uma única alma se arrepende, ou seja, quando uma alma aceita a Cristo aqui na terra, quando uma alma se entrega a Cristo aqui na terra, há uma festa no céu, ou seja, uma celebração, gozo, prazer, alegria. Na festa em Canaã, em João 2, do 1 até o 10, Jesus viu 6 talhas vazias, e Jesus disse, encham de água 6 talhas, e eles encheram de água. Depois ele disse, peguem a água transformada a vinho, leve ao oficial, ao mestre-sala. Aquela festa de casamento, André, tinha um especialista em vinho. Olha que coisa tremenda. João 2, do 1 ao 10, tinha um especialista em vinho numa festa. E ele provou o vinho e disse, espera lá, o vinho é bom. A palavra vinho ali, no original do grego, é oinos. É vinho fermentado, vinho alcoólico. Não foi suco de uva que Jesus transformou. Foi suco, foi vinho embriagante. Os religiosos interpretam o texto dizendo que foi suco de uva, mas não foi. Foi oinos. Foi vinho e vinho embriagante. Espera um pouquinho. Jesus transforma água em vinho numa festa, mas ele não bebe. Os seus discípulos não bebem. É só para o povão beber que está na festa. Gente, isso aqui no mínimo, uma loucura muito grande interpretar assim. Peraí, ele transforma a água em vinho, ou seja, ele cita o povo a beber, a pecar, mas ele não bebe. Então, gente, vamos ter um pouquinho de dó do povo e ensinar corretamente a Bíblia. Jesus transformou quase 1.000 litros de água em Canaã em vinho. E ele também bebeu o vinho. Pastor, prova, pastor? Prova. Na ceia que Jesus celebrou com seus discípulos, quem é que molhava o pão no vinho? Jesus. E quem mais? Pedro. Quem mais? Judas Iscariote. Tem até uma campanha que as igrejas neopentecostais usam, André, para arrancar dinheiro do povo, que é uma campanha que se chama o bocado molhado, o pão da revelação. Que Jesus molhava ali o pão no vinho e comia. Então, você percebe que era natural, era comum, mas os religiosos veem pecado em tudo, veem escândalo em tudo. Por quê? Porque interpretam a Bíblia de maneira equivocada. Se você, querido, que está aí assistindo, interpretar a Bíblia de maneira equivocada, você vai ser refém das suas próprias palavras. Por exemplo, eu estava lá nos Gideões, André, lá em Camboriú, lá na Meca Pentecostal, que você apelidou assim, eu achei lindo. Estava lá em Camboriú, nos Gideões, e eu me lembro do pastor Marcos Feliciano pregando e dizendo o seguinte, que alguns homens da política foram na casa dele em Orlândia com malas cheias de dinheiro, chamando ele para ser político. E ele disse assim, no púlpito pregando no púlpito dos Gideões, se eu virar político, eu estou negando o meu chamado, não me torno mais um homem de Deus. Ele verbalizou palavras dizendo o seguinte, que ele não ia se rebaixar do nível que ele estava como pregador do evangelho para virar político. Aí eu lhe pergunto, ele tem palavra? Não, ele não tem palavra, porque ele deixou de ser pregador e virou político. Claro que ele continua pregando aqui, pregando ali, mas, meu amigo, o dinheiro que a política dá é superior ao dinheiro que a igreja dá. Por isso que tem um montão de filho de pastor de igreja virando político também. É vereador, é deputado, é senador. Gente, vamos abrir o olho, vamos acordar. Ainda bem que tem o André Carpano para ajudar o povo, para abrir os olhos de vocês acordarem. Cuidado com a Meca Pentecostal, que em abril tem Meca, hein? Em abril tá chegando o congresso aí da Labareda de Fogo lá em Camboriú, André Carpano. Tem um amigo meu que eu fiz essa citação sobre os originais, falando do vinho, e ele falou assim, mesmo assim eu não acredito. Sério? Ele falou assim para mim. Mas ele era daqueles assembleianos, sabe, roxo. E ele também era, assim como eu fui, professor de escola bíblica dominical. E ele lia aquela revista lá do Ministério de Santo André, eu esqueci o nome agora,
da revista, que não é da CPAD. De vez em quando eles Betel, editora Betel. Não, da Betel era antiga, né, que parece que mudou do Madureira. Eu dei aula com essa revista Betel e tenho até hoje, inclusive, na minha opinião, a melhorzinha é a Betel, na minha opinião. Porque o assunto é bom. Às vezes o ensino é raso, mas o assunto é bom. Então, adentrar no assunto, trazer ele e expandir... tinha gente que falava que eu era o professor de escola bíblica dominical chato. Porque, assim, eu pegava o título da lição, alguns tópicos ou subtópicos, citava, e depois eu perguntava para os alunos, né? Alguém tem alguma dúvida? O que vocês acham disso? Eu não chegava e falava, é isso daqui, pronto, acabou. Então o povo gostava muito disso daí. E às vezes vinham umas perguntas, vou dar um exemplo aqui, já que eu estou tocando nesse assunto, já eu leio essa pergunta aqui do Capitim Dantas. Espera aí, segura aí. Uma vez eu estava dando aula, do nada, não tinha nada a ver com a aula, não me recordo agora o que era o assunto da aula, mas eu me recordo a pergunta. A pessoa chegou em mim e fez a seguinte pergunta. Estava sendo erguido o Templo de Salomão em São Paulo. Aí falou assim, por que está sendo erguido o Templo de Salomão, sendo que a Bíblia diz que, aliás, é válido o Templo de Salomão de São Paulo igual ao da Bíblia? Ou falta alguma coisa? Como eu disse, eu tenho dificuldade em decorar números, porque eu tive um acidente, eu rachei a cabeça, o lado esquerdo, que é o lado matemático. Eu tomei 6 pontos aqui na cabeça. E para números, eu não sei o número do meu celular de cor, acredita? Eu não estou exagerando. Não sei de cor o número do meu celular. Para me decorar número é difícil. Só que me veio na mente, eu lembrei de uma passagem, Deuteronômio 19, que fala que para o local onde Deus escolheu para ser ali, né, o local de sacrifício, né, que era o templo, tinha que ser na Araúna do Jebuseu, é um local específico, e teria que ser também consagrado com uma novilha vermelha. E até perguntei, tu já viu a novilha vermelha? Hoje tem feito em laboratório, né? Mas o Edir Macedo tem uma novilha vermelha? Acredito que não, né? Depois, quem quiser saber o que é esse assunto, procura aí novilha vermelha. E assim, o irmão que estava assistindo, ele ficou espantado, porque ele falou, nossa, você respondeu minha pergunta. E saiu do contexto da aula. Eu falei, sim, porque tem coisa que é necessário. O mais importante é sanar ali a curiosidade, ao invés de colocar só a revista, só o ensino ali que está estipulado e não desviar 1 milímetro o foco, né? Vamos lá para a pergunta da Capitim Dantas. Ou o Capitim Dantas, né? De qual igreja esse pastor é? Por favor. Pastor, qual a sua igreja? Igreja Universal de Cristo. Não é do Macedo, não, né? Não, a Universal de Cristo. Amém, amém. Tem gente que não, às vezes, vê a gente falando assim, né? Não, pastor André, bom que ele tocou nesse assunto, como é que chama ele aí? Capetinha, como é que é o nome dele? Capitim. Não é Capetinha, não. Deus abençoe o Capitim Dantas. Bom, eu já fui pastor-presidente de campo da Assembleia de Deus por alguns anos, inclusive na época que eu ministrei em Camboriú, eu era pastor de igreja, enfim, a gente deu aula de teologia, a gente teve escola de teologia, faculdade, enfim, mas hoje nós não estamos ligados a nenhuma igreja, ok? Por opção, poderia muito bem hoje ser pastor de igreja, ser pastor-presidente de campo de igreja, mas eu não quero fazer parte desse esquema. Não quero mais. Eu me recuso a fazer parte desse esquema. André Carpano, de 2010 para cá, cresceu muito o número de pessoas desigrejadas, pessoas que estão sem denominação. Em 2010, o IBGE fez um censo, e esse censo deu que tinha aproximadamente 4 milhões de pessoas fora das igrejas evangélicas e outras denominações religiosas. Pessoas que se cansaram de templo, se cansaram de igreja, devido aos escândalos que a liderança promove
no meio da igreja, usando Bíblia, etc. Hoje, em 2022, existe aproximadamente quase 8 milhões de pessoas desigrejadas, pessoas que não querem mais saber de uma igreja. Por quê? Por causa dos escândalos. Você pega aí, André Carpano, Flor de Lis, Samuel Mariano, você pega aí tantos e tantos pastores que estão vivendo uma vida, gente, terrível, de escárnio, depressivo, de escândalo. Pessoas que, na concepção deles, eles são santos, são especiais, mas na verdade a gente sabe que eles estão causando um problema terrível para si mesmo e para a membresia das suas igrejas. As pessoas estão decepcionadas, André. As pessoas não querem mais fazer parte de um esquema, de uma instituição. Eu vou perguntar para esse moço que fez a pergunta qual a denominação dele, qual a igreja que ele pertence. Porque eu hoje não faço parte de nenhuma denominação evangélica por opção, porque eu não quero. E eu sei que, biblicamente falando, eu não dependo de uma organização ou de uma instituição evangélica ou cristã para ter comunhão com Deus. Jesus não fundou, se tivesse como focar aqui na minha cara, Jesus, cara de quase 50 anos de idade que eu tenho, Jesus não fundou nenhuma denominação evangélica. Nem Jesus, nem os seus apóstolos fundaram denominação evangélica. Jesus não fundou a Assembleia de Deus. Jesus não fundou a Universal. Jesus não fundou Deus e Amor. Jesus não fundou Paz e Vida. Jesus não fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus. Jesus não fundou nenhuma denominação. Quem fundou foram os homens. Foram os homens que interpretam a Bíblia, André, de maneira equivocada, cobrando dízimos, cobrando ofertas, fazendo votos, um telhado para a igreja, um terreno para a igreja e assim por diante. Aí, coitado do povo de Deus, que é um povo simples, honesto e trabalhador, André Carpano. Gente que levanta 4 horas da manhã e trabalha o dia inteiro. Tem que dar o dízimo para sustentar pastor que não trabalha. Tem que dar dízimo e oferta para sustentar esse bando de pregador pilantra e vagabundo que tem nesse país aqui. Eu me lembro que quando eu pregava, eu já era um pregador crítico desse evangelho elitizado e denominacional, que não é o evangelho bíblico de Cristo. É um evangelho totalmente deturpado, desconfigurado. Sabe, André? É horrível. Pessoas enriquecendo ilicitamente. Você falou sobre a Betel, que era uma editora da convenção da Conamad, da Madureira. Eles não estão na lista de devedores. Por incrível que pareça. Olha que bênção. Mas a CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, que vende Bíblia, André, que fabrica Bíblia, que eles vendem Bíblia, fabricam Bíblias, livros teológicos, a dívida deles, mais de 43 milhões de reais, que foi perdoada por um deputado federal evangélico ligado à Igreja da Graça, do missionário R.R. Soares. O filho do missionário R.R. Soares, o Davi Soares, fez um projeto de lei que perdoou as dívidas das igrejas evangélicas. Aí eu pergunto a você, o dinheiro de dízimo vai para onde? De oferta vai para onde? O CD do cantor que você compra, a Bíblia que você compra, porque tudo é dinheiro nas igrejas. Tudo é dinheiro. Gente, a salvação, Efésios capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo disse que a salvação ela é pela fé e ela é por meio da graça de Deus. Quem salva é Cristo. Ele já fez tudo por você. Vamos acordar, povo, pelo amor de Deus. Eu acho que se boa parte das pessoas conhecessem mais sobre leis e a Bíblia, elas iriam se revoltar com determinados líderes. Eu entendo e reconheço que existem muitos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que estão acompanhando seus maridos, e assim, só que tem uma boa parte aí, uma parcela dessa galera, que assim, a vida delas não está condizente com a palavra, não. Vou dar um exemplo aqui. O senhor sabia, pastor Carlos, que a partir de abril, nós criadores de conteúdo vamos ter que dar um imposto, pagar um imposto que equivale 10 a 14% do que nós ganhamos aqui na plataforma? Já nos é descontado 30%, 40%. Agora vai ser descontado metade praticamente do que a gente ganha. Não importa, não interessa se você ganha R$10, se você ganha R$1.000, 10 mil, você vai ter que passar. Vai ser
não é o quinto dos infernos, né? Mas é o 10º dos infernos que a gente vai ter que pagar. Agora, em contramão, nós vemos aí, se o povo brasileiro entendesse um pouco mais de lei, ia se revoltar. Eu tenho o meu carro, acredito que o senhor tem o seu, e quem está nos assistindo aqui, uma boa parte tem o seu veículo. Se qualquer um de nós passar num comando e o veículo tiver irregular, a polícia, pela lei, agindo certo, não está errado, vai apreender o veículo. Se o veículo tiver com os documentos atrasados, vai ser apreendido. Não tem esse... Ah, não sabia. Não tem isso não, meu filho. Vai ser preso. Agora, peraí. Você vê instituições religiosas, CNPJs, que tem lá veículos em seu nome, jatinhos em seu nome, editoras em seu nome e empresas, e eles não pagam imposto. Peraí, o pau que bate em Chico não bate em Francisco? Você olha esses camaradas, anda de Land Rover Discovery, e a cada 3 meses troca. Penso que eu esqueci, não esqueci não. A cada 3 meses tem uma troca de Land Rover. Ouvi uma história aí, não sei se ela procede. Um determinado pastor mandou abastecer, colocaram lá, em vez de colocarem o combustível certo, colocaram um álcool na Land Rover, começou a pular. Opa! Não quero mais esse carro não, troca por outra nova. Sabe como quem tira a camisa e coloca outra? Opa, peraí, meu chapa. Quem aqui tá me assistindo tem uma Land Rover Discovery? Dá um Google aí para ver quanto tá uma Land Rover Discovery. 2018, que era a época. Dá um Google aí, para não dizer que eu tô mentindo. Faz aí uma análise. Alguém aqui tem? Se tiver, por obséquio, se manifeste. Por obséquio. A Yasmine Oficial perguntou, e eu acho esplêndido essas perguntas. Eu quero até agradecer todo mundo aí que está acompanhando a gente. Obrigado de coração. Obrigado pelos parceiros que estão comentando aí. Não se esqueçam de inscrever no canal Família Carpano e Babi News, porque além de trazer informações, tem muita coisa que a gente traz aqui no canal que sai primeiro lá e com detalhes que nós não contamos aqui no canal. Então não se esqueça, Família Carpano. Procura aí que vocês vão encontrar o canal, se inscreva lá. Olha o que a Yasmine Oficial comentou. Será que realmente vai sair muita gente dos Gideões Missionários da Última Hora deste ano? Como aconteceu no ano passado? Ou pode ser um fiasco? No passado, quer dizer, né? Pode falar, pastor. Será que vai sair muita gente? Será que vai sair muita gente lá, da Meca? O cara não filma. Olha, depois daquela churrascada do pastor Reuel lá com os amigos dele, gente, tá difícil. É porque assim, eu tenho um vídeo lá no meu canal no YouTube, aqui no meu canal no YouTube, um vídeo, que eu falo sobre o legado do pastor Cecino Bernardino. É porque assim, quando se fala de Gideões, quando se fala de Camboriú, quando se fala desse mega evento, que o André Carpano chama de mega pentecostal, de fato é um grande evento, não é um evento qualquer, é um grande evento. E o André Carpano tem uma dúvida que eu também comecei a pensar no que ele estava falando e faz sentido. Pode ser que armaram para o pastor Reuel Bernardino lá naquela cervejinha que ele estava confraternizando com os amigos. Por quê? Porque há muito tempo, isso são boatos lá de Camboriú, da cidadezinha de Camboriú, onde tem os Gideões, do ciúme, da inveja que o pastor presidente lá da convenção de Santa Catarina tinha do pastor Reuel, tinha da família Bernardino. Por exemplo, eu conheço todos lá da família Bernardino, me relacionei com o pastor Cecino, com o Alexandre, com o Alisson, com o próprio pastor Reuel, com as pessoas de lá, com membros da igreja lá. E parece que tinha essa inveja, e eles sempre almejaram a igreja em Camboriú. Hoje, em Camboriú, está o pastor Zilmar, que é o pastor presidente do campo de Camboriú hoje,
presidente do campo dos Gideões hoje. Esse pastor Gilmar é um braço direito do pastor Niltinho, que é o presidente da Convenção de Santa Catarina. Então, os Gideões hoje é da Convenção de Santa Catarina. E os Gideões hoje pertence à Assembleia de Deus de Santa Catarina, à Convenção de Santa Catarina. Por que eu falo isso? Porque tem tudo a ver. André Carpano falou das dívidas de instituições religiosas, que eles não pagam o que devem. André Carpano até ilustrou que se a gente dever alguma coisa, a gente não pagar, eles tomam o que a gente tem. Então ele disse muito bem, você sabe quanto é que devia a Convenção de Santa Catarina, Convenção de Pastores, Convenção de Evangelistas, só homens de Deus, sabe quanto é que eles deviam? Para o governo, para a União, 46 milhões de reais, e deram o chapéu. Eles não pagaram a dívida. Gente, são pastores, tá entendendo? São crentes, são homens de Deus. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Não é um grupo de cachaceiros, não. E blindados. São homens de Deus, Andrezinho. A cúpula, homens de Deus, os crentes, os pastores, sabe? E essa turma deu calote, não pagou 46 milhões de reais, devia a Convenção da Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. E esse pastor Niltinho é um dos homens que causa maior escândalo lá no estado. Por exemplo, tem um pastor em Itajaí, André, da Assembleia de Deus de Santa Catarina, da Convenção de Santa Catarina, CIADESP, envolvido com escândalo de Bitcoin. Sabe o que esse pastor fez? Ele pegava os membros da igreja e tirava dinheiro dos membros da igreja e dizia, vem investir comigo. E ele fez pirâmide financeira, ele fez investimento em Bitcoin, ele deu chapéu nos membros da igreja, lá em Itajaí. Dá um Google aí que você vai achar, você que está nos assistindo. O pastor lá que roubou, enganou os crentes da Assembleia de Deus em Itajaí. Quem é que veio blindar ele e proteger? O pastor Niltinho. Só que como se tratou do pastor Reuel, ele não protegeu o Reuel. Ele não blindou o Reuel. Ele aproveitou todos os escândalos dos Gideões, de espera lá, dou um pontapé na bunda aqui do Reuel, arranco ele fora, arranco a família Bernardino fora, eu boto um pastor de minha confiança e os Gideões continua. Eu acredito que os Gideões nunca mais serão o mesmo Gideões. Eu acho que de Meca Pentecostal vai virar no máximo um frevo, um simples frevo, sabe, festinha junina. Da Meca vai virar uma festinha, uma coisinha simples, porque não vai ser mais a mesma coisa. Os Gideões, o André Carpano, ele foi diácono, ele foi professor de escola bíblica dominical, ele sabe o que eu estou falando. Os Gideões arrastavam, gente, milhares de pessoas do Brasil e do mundo para lá. Vinha gente da Europa, Estados Unidos, Japão, pessoas, ônibus e caravanas se mobilizavam para lá. O André sabe disso, cantores, pregadores, igrejas inteiras iam para lá, dava mais de 300 mil pessoas, é algo assim assustador. A parte econômica, André Carpano, os hotéis, as empresas, os restaurantes, todo mundo ganhava dinheiro, então se esperava aquele evento. Eram 10 dias de festa, a economia, o PIB da cidade aumentava. De Itajaí a Balneário Camboriú, aquela região toda, Criciúma, Florianópolis, todo mundo se mobilizava e ganhava dinheiro, trazia dinheiro, recurso para a cidade, a ponto do governo estadual de Santa Catarina injetar dinheiro nos Gideões. Só que acabou, infelizmente acabou. Culpa de quem? Desses pastores que dão o chapéu, que enganam, que mentem, que fazem de tudo para usurpar um lugar que Deus não os colocou. Então os Gideões, era um Gideões com o pastor Cisino, era outro Gideões com o pastor Reuel, e agora eu acho que está caminhando para virar um frevo e não mais uma Meca Pentecostal, André Carpano. Verdade, pastor. E tem um detalhe, né, que eu acho intrigante em tudo isso, e que eu citei na live de ontem e vou citar novamente aqui. O esquema que existe nos bastidores e ninguém cita. Modéstia à parte, fora o canal André Carpano, só vi umas 2 pessoas comentando e meio por cima. Que é o quê? O esquema que existe de convenções. As convenções, sem exceção, as convenções têm como objetivo fazer o seguinte: angariar cada vez mais e mais funcionários que paguem para ela
o sustento. Opa, peraí, como assim? Eu nunca vi isso. Um funcionário pagar para a empresa? Isso. Convenção faz com que o funcionário pague para ela. Apesar que todo templo religioso faz isso. Mas as convenções fazem numa escala, digamos que, destruidora. Eu fiz um vídeo ontem explicando isso daí. Aliás, uma live que eu estava conversando com o presbítero Giovanni Cardoso, entramos nesse assunto e quem quiser depois assiste lá essa live que eu explico pormenores. Mas eu vou dizer aqui, meio por cima, né, o esquema que acontece aí. E aconteceu, e eu vejo claramente o esquema. E qual que é? Olha só. Os senhores acham estranho, por exemplo, nós termos acesso a muita informação dos bastidores do meio gospel? Existe aí algumas pessoas que estão dentro do sistema religioso, vamos assim dizer, que eles acabam caguetando porque estão sufocadas com o que acontece lá dentro. Normal, todo mundo recebe esse tipo de informação. Existem aquelas pessoas que estão inconformadas com escândalos e acabam entregando porque se sufocaram com o que elas convivem, que é uma realidade. E existe um terceiro grupo, que são aqueles que procuram burlar a situação, criar um pretexto para que a pessoa saia do cargo. E esses que criam, que burlam, que fazem essa artimanha, essa engenhosidade gospel, se não é a convenção, é alguém ligado? Olha só que situação. O pastor Reuel Bernardino, né, aparece em um vídeo onde ele está tomando uma cerveja ungida e sai com exclusividade em determinado lugar. Opa, peraí. Como assim? Olha só que situação. Em 2017, uma igreja aqui de Mauá, saiu um escândalo semelhante. Um pastor que estava na frente da obra, ele era presidente de campo, assim como o senhor pastor Carlos também já foi. Essa pessoa... mulheres remanescendo, depois a gente volta nesse assunto. Espera aí um pouquinho, tá bom? Espera aí um pouquinho, senão a gente perde o fio da meada, tá bom? Aí, esse pastor aí, chegou um fiel num culto e soltou um podre dele. Falou assim, fulano de tal, você estava conversando com a minha esposa, casal fitness, casal novo, seus 27 anos, o casal na época, agora deve estar com seus 30, 31, casal bonito, um senhor de mais de 60 anos, cantando a casada. O pastor foi jubilado e arrancado do posto. E nós vemos a mesma situação acontecendo novamente. Sim, porque fizeram isso daí com o Reuel e o besta caiu. O besta caiu. Eu digo besta não é no sentido de que eu esteja ofendendo a pessoa dele. Eu digo besta da ingenuidade dele. Eu digo nesse aspecto, nesse sentido. E ele deveria tá se ligando. Opa, tem gente da convenção aqui? Tem alguém ligado com fulano da convenção? Porque é o seguinte, ninguém é amigo de ninguém nisso daí, não. Eles fingem ser amigos. E o objetivo de toda a convenção, sem medo de errar, é derrubar o pastor, jubilar ele, dar um cala-boca e tomar o que ele tem. Ó, vou te pagar aqui um X, todo mês recebe X, e a sua igreja, a partir de hoje, me pertence porque o povo não lhe quer mais por conta do seu escândalo. O motivo de um pastor estar bebendo mediante o seu público evangélico protestante brasileiro é um escândalo? Para o brasileiro é um escândalo, mas é motivo para jubilar um pastor? Não. Tem outros motivos para levar ele à jubilação? Aí é outro aspecto. Mas por que jogaram essa em um momento oportuno e já estava uma casa de caboclo ali esquematizada para pegar ele? São esses detalhes que quase ninguém se atenta,
ou finge que não sabe o que está acontecendo. E você não vê site de notícia do meio religioso divulgar esse lado. Um ou outro canal cita superficialmente. Por quê? Que sabe que se falar muito acaba perdendo a boquinha. E como eu não tenho rabo preso com convenção nenhuma, eu não dependo de convenção para nada, eu não tenho papo na língua. Eu não tenho um contrato com eles, não recebo mensalinho nem nada do tipo, então eu falo escancaradamente. Ah, e por falar em mensalinho, sabia que tem gente aí que tá rolando o papo. Tá recebendo um mensalinho para não falar um podre aí lá da... Como que é o nome da igreja? Do Madureira? É porque o Silas Malafaia sabe um segredo? Um segredo. E tem site que, ó, tem canal que, ó, não contou, sabe por quê? Dizem que rola aí um mensalinho. Eu tô só esperando alguém me cutucar. Fale comigo. E sabem que eu não blefo. Sabem que eu não blefo. Mas, enfim. Deixa eu ler a pergunta aqui que ela perguntou umas 10 vezes aqui. Eu falei, calma, senão a gente perde o fio da meada. Espera, mulher. Fez 10 vezes a mesma pergunta. Eu fixei aqui. E, quando eu estava falando da revista, né, ela quer muito saber. A Bíblia Pentecostal CPAD. Pode falar, pastor. A Bíblia Pentecostal CPAD. Bom, a Bíblia Pentecostal CPAD pertence à Assembleia de Deus Ministério do Belém e às denominações ligadas à CGADB nas suas mais variantes ramificações pelo Brasil afora. Foi publicada pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. Inclusive, a CPAD, que pertence à Assembleia de Deus do Belém, mas na verdade pertence à família do pastor Zé Wellington Bezerra da Costa. Eles deram um chapéu, André Carpano, deram um chapéu, o calote também. Todo mundo foi favorecido. Aí você percebe aquele êxodo, aquela diáspora, aquela saída de um montão de líderes evangélicos do Brasil inteiro atrás do Bolsonaro em Brasília. Para quê? Para que o Bolsonaro sancionasse a lei de perdão de dívidas das igrejas evangélicas no Brasil, cujo a CPAD devia muito. Sabe quanto é que a CPAD devia? Uma empresa que fabrica Bíblia, que fabrica livro teológico, que fabrica cartilha de escola bíblica dominical. André Carpano, você que foi professor de teologia, de escola bíblica dominical, você ganhou algum livro de escola bíblica dominical ou você pagava? Porque eu comprava os livros, todo mundo compra. Aí eu tinha desconto para o professor, mas eu pagava. Ô André, o dinheiro vai para onde? Que esse povo só deve, só nega, e é um absurdo. Então, André Carpano, respondendo à irmã aí, a CPAD era responsável por fabricar todo tipo de material pedagógico, doutrinário, teológico das Assembleias de Deus no Brasil. CPAD é Casa Publicadora da Assembleia de Deus. A dívida deles era de 43 milhões e 800 mil de reais, graças a uma lei aprovada no Senado Federal, na Câmara Federal, uma lei feita pelo filho do missionário R.R. Soares, o Davi Soares. Essa dívida foi perdoada. Aí vem o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o responsável pela CPAD, porque é só família que trabalha na CPAD. A CPAD fica lá no Rio de Janeiro. Só família, é genro, é cunhado, é só parente que está ali, ok? O José Wellington Bezerra da Costa tem 3 filhos na política. Tem o pastor Paulo Freire, presidente do campo de Campinas do Belém, deputado federal já por vários mandatos. Eu não sei uma lei que esse homem fez, um benefício que esse homem fez para o estado de São Paulo, nem para o Brasil, só para a igreja dele. Tem a Marta Costa, filha também do José Wellington Bezerra da Costa, e tem a Ruth. A Marta é vereadora aqui em São Paulo, a Ruth ela é deputada estadual. E o Zé Wellington disse em live, isso está no Estadão, não vem querer processar aqui não, porque está no Estadão, está no Isto É, está na Folha de São Paulo, está na Veja, está no G1, está em tudo quanto é canal de notícia. Tá? E eu não vi o pastor Malandragem, lá do Rio de Janeiro, o senhor Silas Malafaia, falar uma vírgula sobre esse assunto. Eu fico impressionado.
O cara bate em homossexual, o cara bate em gay, o cara bate em travesti, o cara bate em todo mundo, o cara quer arrumar confusão com todo mundo, quer ser um pastor evangélico, quer representar os evangélicos no Brasil. Aí um escândalo desse, André Carpano, ele não fala uma vírgula. Eu fico impressionado com isso. Ele não falou nada sobre esse assunto. Todo mundo na surdina, calado. Olha só para você ter ideia, a Assembleia de Deus na Bahia, lá na Bahia, a Assembleia de Deus da Bahia, sabe quanto é que eles deviam, André Carpano? A Assembleia de Deus lá na Bahia devia uma grana preta para para a União, para o Brasil. A Assembleia de Deus na Bahia devia mais de 20 milhões de reais e 700 mil. Quase 21 milhões de reais devia a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Bahia. Ligado a quem? Ligado ao Belenzinho aqui em São Paulo, ligado a CGADB, ligado a CPAD. Aí tá todo mundo calado, todo mundo cordeiro, porque se você for dessa denominação, André Carpano, e você ousar falar alguma coisa contra a liderança, eles fazem como fizeram com aquele irmãozinho lá no interior do Nordeste agora, que tinha 48 anos de igreja, e ele foi expulso da própria igreja, onde ele dizimava, onde ele ofertava, onde ele louvava, onde ele adorava a Deus, onde ele buscava o refrigério para as mazelas, para dores da alma dele. O coitadinho foi expulso da própria igreja. É um absurdo. Então, minha gente, abram os olhos. André Carpano, CPAD, que faz Bíblia, que ajuda na edificação da fé do povo de Deus, dever uma dívida dessa, gente, vamos abrir o olho, gente. Vamos tomar cuidado. Se fosse, André Carpano, se fosse uma gráfica que produzisse, sabe, revistas de pornografia, tudo bem, a gente desce o pau. Agora, porque é uma gráfica responsável por duplicar e publicar mensagens de Deus, a gente fica em silêncio. Olha o tamanho da dívida. Vai ver se a Playboy, que é uma revista do mundo aí, ou G Magazine, ou qualquer outra revista, aí se tem uma dívida dessa. Não tem. Então todo mundo fica calado. O senhor Malandragem do Rio de Janeiro não falou nada. Está em silêncio. Eu já vi quantas vezes ele desceu o pau em pastor, em igreja, em pessoas do candomblé, da Umbanda, católicos e assim por diante. Agora, por que o Malafaia não falou? Você quer que eu diga, Carpano aqui, por que o Malafaia não falou nada? Eu vou dizer. Malafaia não falou nada, sabe por quê? Porque a empresa dele, a Associação Vitória em Cristo, a ADVEC e também as organizações que ele tem no meio religioso, devia alguns milhões também para o governo brasileiro. E ele também foi favorecido. Por isso que ele não falou nada. Então o Malafaia também devia dinheiro para a União e para a Receita Federal. Qual o benefício da lei aprovada na Câmara e no Senado, uma lei feita pelo Davi Soares, que é pastor ligado à Igreja da Graça de Deus, ele também foi favorecido. Aí eu pergunto, o sujo vai poder falar do mal lavado, André Carpano? Claro que não, gente. Apesar que tem uma jogada política, já eu vou ler a pergunta aqui do Alberto Carlos, tem uma jogada política aí que é interessante e nós não podemos esquecer. Só tirar aqui para já eu volto. Todo mundo que entende um pouco de política sabe que a Assembleia de Deus, nenhuma Assembleia de Deus é de direita. Nenhuma igreja pentecostal, neopentecostal, reformada, nem nada disso, são de direita. Ah, mas o Silas Malafaia defende o Bolsonaro, ele tá lá... Mas peraí, vou repetir. Nenhum deles são de direita. Olha só que situação. Olha só, pastor Carlos, que situação. Nós vimos aí no ano de 2019, 2020, 2021, algo incomparável. Pastores diversos estando na política. Uma pastora renomada, por sua vez deputada, estava aí com o seu nome relacionado em o maior de todos os escândalos do meio gospel depois da queda de Adão e Eva. O maior escândalo. Depois da queda de Adão e Eva e a traição de Judas foi essa. Uma pastora gospel. Uma pastora pentecostal.
deputada gospel. A mesma estava rodeada por quem? Uma galera aí que é conhecida no meio político como centrão, que, por sua vez, fazem articulações políticas para que seja aceita e assinada conforme o seu bel prazer. Muitos pastores decidiram agora se aproximar de Bolsonaro para vincular sua imagem a ele e, além disso, colocar eles agora em pé de igualdade. Mas, no fundo, tem um desejo, um interesse. E eles não estão apoiados em Bolsonaro coisa nenhuma. Eles não estão apoiados com o conservadorismo e direita de modo algum. Eles são do centrão. Olha só que situação, pastor Carlos. Nós vimos um pastor do Madureira ligar para o presidente da Câmara dos Deputados e falar o seguinte: fulano, eu exijo que remova a tornozeleira eletrônica de Flor de Lis e que sente em cima do processo de cassação dela. O cara que estava do outro lado é ninguém menos do que Rodrigo Maia, vulgo Nhonho. E o camarada sentou bonito no processo de cassação do caso Flor de Lis. Por isso que só foi conseguir aí um resultado satisfatório de justiça a todo o povo brasileiro, agora quase que os meados de 2022. Foi aí no final de 2021 com muito suor. Porque sentou em cima. E a gente vê que o centrão é ligado com esses pastores. Aí você vê pastor que diz que é calvinista defendendo Ciro Gomes. Você vê, é uma realidade. E o Ciro Gomes é da família que pega a retroescavadeira para ir para cima do povo. Aí você vê camarada defendendo quem estava do lado de Flor de Lis, passando pano para Flor de Lis. Inclusive, teve até uma criadora de conteúdo aqui da plataforma, fez uma live com o senhor Silas Malafaia e perguntou, e o caso Flor de Lis? Ele sabonetou e foi para um lado, foi para o outro, não tinha como fugir. Ou seja, tudo centrão, articulação, modus operandi feito para eles se beneficiarem e todo mundo se lascar. Por que vocês acham que, por exemplo, o senhor Samuel Mariano, ele fala assim, eu preciso da ajuda de vocês. Aí junta um monte de fiel lá para comprar a cesta básica. E quando chega na cesta básica para ele entregar, ele não fala assim, obrigado todo mundo que contribuiu. Está aqui, ó. Ele não chega assim lá, ó, e fala assim, ó, entrou aqui tantos reais, nós estamos comprando tantas cestas, e nós vamos pagar tal... Não, o que ele faz lá? Ó, eu quero agradecer aqui o político fulano de tal, quero mandar um alô aí pro deputado ciclano. Ó, estou agradecendo aqui ao vereador de tal bairro. Peraí, o que é isso? Que diabo é isso? É por isso que eu prego, isso é uma coisa que eu prego aqui no canal. Política e religião, no mesmo âmbito, a gente tem que saber separar. O pastor quer ser político, embora eu não concordo. Quer ser, tudo bem. Mas não suba no púlpito e fala, vote em mim. Fale fora da igreja. Tem rede social para isso, tem YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, faça isso. Não suba no púlpito para dizer, porque boa parte desses senhores não estão em cargos políticos porque eles são conservadores, porque eles estão para legislar em prol do povo, não é porque ele quer ver o povo cristão não sendo minoria, não é nada disso. Eles estão lá porque eles querem legislar em prol da própria instituição. Se não fosse assim, o filho do senhor R.R. Soares, o Davi Soares, não teria ido lá e feito essa lei, ele não teria entrado nessa situação, ele teria visto outras coisas, digamos que de mais importância. Por exemplo, o senhor Abílio Santana não iria se preocupar em criar o feriado do Dia do Evangélico. Qual o benefício que isso trouxe para o povo de Deus
o dia do povo evangélico. Me diz, o que mudou na vida do povo cristão? Nada! Absolutamente nada. Agora, se ele colocasse uma lei que, por exemplo, se alguém for contra ti por você ser cristão, ou então se alguém for contra a sua opinião de cristão, desde que esteja dentro da liberdade de expressão, essa pessoa fosse processada, aí seria outra coisa. Por exemplo, o YouTube não poderia bloquear um vídeo meu que eu estou falando a palavra de Cristo, que eu estou pregando o evangelho de Cristo, porque se eu for pregar o evangelho aqui no YouTube, o meu canal é deletado. Cadê que ele fez uma coisa dessa? O dia do cristão. Para que o dia do cristão, me diz? O do evangélico, do gospel, o dia do rei do té. Para quê? Eu não vejo benefício nenhum. Agora, deveria colocar uma lei que beneficia o cristão e também o povo que votou nele. Aí coloca uma lei que a pessoa deve ter a sua liberdade garantida nas redes sociais. Pronto. Eu sei que o artigo 5º fala isso, mas a Google não quer saber, YouTube não quer saber, Instagram não quer saber. Faz um teste. Faça um teste. Eu fiz uma postagem, estava lá o Bolsonaro do lado do Putin, que virou um meme, né? Eu fiz essa postagem no meu Facebook. Eu postei lá zoando o meme. Pastor, acredita que em poucas horas, porque virou meme isso daí. Em poucas horas, eu recebi a notificação que a minha página poderia deixar de existir por causa do meme. Por causa do meme. Agora, tem uma coisa que até o Silas Malafaia falou e é verdadeira. Pegaram, colocaram uma foto do Malafaia, colocaram um cap, bigodinho do Hitler, colocaram lá. Um monte de gente compartilhando, não deu nada. Não deu nada. Agora faça uma dessa do Lula pra tu ver. Faça uma dessa do Jean Willis. Não, melhor. Fala que você não concorda. Como que é o nome daquela vereadora do PSOL que faleceu? Esqueci o nome dela. Que virou até o nome de uma rua. Esqueci o nome dela. Marielle Franco. Fala que tu não concorda com uma fala dela pra tu ver. Você discorda dela. Vixe! É perigoso querendo fazer contigo igual fizeram com o Monark lá do... Ou pior ainda. É perigoso, né? É triste, né? Vamos lá para a pergunta, senão eu falo até amanhã, né? Meu Deus do céu. Senhor Carpano, eu na época, falando sobre a Meca Pentecostal, morava e trabalhava em Balneário do Camboriú e escutei reportagens e debates sobre o tal Reuel. E pelo que eu entendi, foi uma soma de besteiras feitas para ele levar um pé na poupança. E aí, pastor, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Tem mais coisa ou não? Não, perfeita a colocação desse querido amigo que lhe acompanha, André Carpano. Realmente foi tudo planejado, tudo armado para meterem um pé no bumbum do pastor Reuel e tirarem ele de lá, dos Gideões, não só dos Gideões. Gente, a organização ali é muito grande. André Carpano é muito organizado. Todo o trabalho de telemarketing, todo o trabalho de mídia, é muita gente por detrás dos Gideões Missionários da Última Hora, que os Gideões é uma organização ligada à Assembleia de Deus em Camboriú. Então, se você for separar por partes, tem no campo da Assembleia de Deus em Camboriú várias congregações, várias igrejas, inclusive, André Carpano, igrejas grandes, igrejas bonitas. Eu tive a oportunidade de pregar em algumas delas, igrejas lotadas, com dizimista, com ofertante. Então, o campo tem uma boa renda mensal, bruta, líquida. Então, o pastor presidente de campo ali consegue viver bem ali em Camboriú só com a renda das igrejas, ok? Em Camboriú. E mais os Gideões, que é uma instituição, que é uma associação, que é um braço empresarial ligado à igreja, que tem rádio, eles têm rádio. Na época do pastor Cizinho, tinha programa de televisão no final de semana. Então, é muito potente. O alcance é muito, muito forte. E as famílias que eles sustentam na obra missionária, então dava a liberdade para eles pedirem ajuda e pedirem dinheiro.
Eu me entristeci com os Gideões, André Carpano, por volta do ano de 2012. O último ano que eu fui em Camboriú, se eu não estiver enganado, foi 2012 ou 2013. Eu não pisei mais os pés lá. Por quê? Porque eu estava num bom hotel, eu ia para Camboriú, eu ficava num bom hotel com a minha esposa, a gente ia para os eventos, e a gente sentava lá no altar, e tinha água para a gente beber, a gente era muito bem tratado. E eu comecei a ver umas coisas ali, eu dei alguns R$ 1.000 de oferta. Eu comecei a ver algumas coisas ali que não condiziam com o Evangelho de Cristo. Por exemplo, se está pregando sobre missões, ok? Missões ali. Os pregadores, cantores, tudo muito lindo, lágrimas nos olhos, as pessoas recebendo o Espírito Santo, sendo curadas, tocadas. E o evento em si, André, é para arrecadar fundo para a obra missionária. Todo mundo sabe disso. Então, eu me lembro do Marcos Feliciano tirando oferta domingo pela manhã no ginásio, arrecadando milhões de reais, assim, em dinheiro vivo, sabe? Para a obra missionária. E o que me incomodou de verdade, eu acho que todo cristão, quando ele tem esse estalo, quando ele tem esse despertar, ele deve prestar atenção, porque é Deus dando um recado para ele. Acabou o evento, lá em Camboriú, eu saí com a minha esposa indo a pés para o hotel. E no meio do caminho, além dos crentes que estavam andando nas ruas, tinha mendigos, tinha pessoas deitadas no chão da rua. E o Espírito Santo assim falou comigo, porque o Espírito Santo fala com a sua inteligência. O Espírito Santo fala com você na sua mente, no seu intelecto, no seu raciocínio. E eu fiquei assim, peraí, mas não condiz, isso aqui está errado, porque se prega de missões ali, para fazer missões na África, se prega missões ali para fazer missões no Nordeste, se prega missões ali, arrecada milhões e milhões de reais para fazer missões, só que na rua da igreja tem gente mendigando, então não faz sentido, você entende? Então dali para cá eu abandonei, eu falei, não quero mais participar, não me envolvo mais com isso, não coloco mais R$ 1 aí, eu estou fora disso. Porque se torna uma patifaria, se torna uma hipocrisia, porque você está pregando uma coisa, querendo fazer algo que é até benéfico, é até interessante, a atitude é boa, ela é importante, fazer missões, só que tem gente na rua da igreja mendigando, gente passando necessidade ali do seu lado e você não faz nada. Então, acaba se tornando uma hipocrisia muito grande, André Carpani. Você consegue entender essa minha colocação? Só para complementar... Do samaritano. Exatamente, André Carpani, exatamente. Você falou uma coisa importante sobre a política, e eu estava olhando aqui nos comentários aqui, a questão da política e religião. Você foi singular no que você disse. Não combina. Religião e política não combina, gente. Mas é igual água e óleo. Não combina, não dá liga. Você entende? Então a gente tem que separar. E Jesus foi conciso em relação à religião e política, porque os discípulos de Jesus, André Carpani, estavam preocupados, isso lá no Evangelho, estavam preocupados com os impostos que deveriam ser pagos ao Império Romano, que estava estabelecido ali. E o imperador romano, na época de Jesus, era Tibério César. E as moedas que circulavam na Palestina, na Judéia, nos dias de Jesus, eram as moedas romanas que tinham o rosto de Tibério César. E os discípulos, preocupados em relação aos impostos, disse assim, Jesus, e o imposto? Aí Jesus disse assim, pega uma moeda e deixa eu ver a esfinge, o rosto, quem que está na moeda? Aí eles olharam e disseram assim, é César. Aí Jesus disse assim, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus traçou uma linha e disse, separem as coisas. Política é política, religião é religião, seus compromissos como pessoa, como cidadão é uma coisa, e religião, espiritualidade é outra coisa diferente. O problema, André Carpano, é a ganância desses homens que introduzem na política os próprios filhos. Para quê? Para sua instituição religiosa ter benefícios, como esse que nós estamos vendo aí, e aí vira essa bagunça. E detalhe, viu, André Carpano? Detalhe, eu acredito que num futuro próximo, quem vai levar a culpa e das mazelas, das tarelas, das bizarrices, das esquisitices, se o Brasil não der certo na política, na economia, no que diz respeito à educação, à saúde, se o Brasil não ir bem, o culpado, entre aspas, poderá ser, sabe quem?
povo evangélico, porque as pessoas não sabem distinguir o povo de Deus que frequenta uma igreja evangélica com a liderança que bajula e anda atrás do Bolsonaro. Então, no final, pode cair essa batata quente pegando fogo na mão do povo de Deus, que não tem nada a ver com a ideologia política do pastor dele, do líder dele, que vai atrás do Bolsonaro porque quer ter um benefício de perdão de dívida. Você consegue entender, meu amigo André Carpano? Eu posso lhe pedir um favor, André Carpano? Pode. Manda o povo me seguir aí no YouTube, me ajuda. Deus abençoe. Como que tá lá o seu canal? Como tá lá o seu canal? PR Carlos Souza. E aproveita também e já mostra pra gente, fala o segredo daquela sua caneca e o que é que tem dentro. Que as pessoas são curiosas e querem saber o que é que você carrega naquela caneca. Bom, a caneca ungida, consagrada em cima da tela fininha, tem um café ungido aqui, né? Sensacional, sensacional. A questão política é algo muito forte que tem dentro das Assembleias de Deus e todas as igrejas. E repito, nenhuma delas são genuinamente de direita e apoiadoras de Bolsonaro. Quem é apoiador do Bolsonaro são os youtubers. Igreja não. A igreja é apenas um conluio que tem aí do Centrão, PSD e esses partidos aí, que vão atrás de quem beneficia mais. Então, por isso que existe essa politicagem, né? Agora, falar que os pastores que estão lá na frente são conservadores, não. Eles estão em procura do interesse deles. É só isso daí. Os únicos que são, além do povo, que são genuinamente conservadores de direita ou apoiadores de Bolsonaro, somos nós, youtubers. Essa galera aí só quer se beneficiar. Porque pode ver, eu fiz parte já... Não que eu era do grupo youtubers de direita, mas eu participei de lives com os youtubers de direita. E, inclusive, nenhum de nós recebemos um centavo. Não recebemos um centavo. E eu recebi visita até da Federal aqui em casa. Chuta quem mandou. Chuta quem mandou. Lhe dou um doce. Não precisa falar não, Senão manda aí na sua casa também. Não, senão manda na sua casa também. Tá, não. Tá tudo certo aqui. Tive visita da Federal, tive. Que coisa. Tem coisa que eu não posso falar, não. Então, eu nunca recebi nenhum. Reviraram a minha vida. Sabe quanto eles encontraram na minha conta que vinha oriundo do Bolsonaro? Eu vou falar para vocês. Sabe quanto? Vou falar o número exato agora. Anota aí. R$0.000,0 Foi o que encontraram na minha conta. Encontraram na conta dos meus parceiros, que eram os youtubers de direita, que são vários criadores de conteúdo. Agora, não estou dizendo que pastor recebe isso, mas a articulação que é feita para que o presidente tenha que assinar uma lei, é esquema feito aí pelo Centrão. Centrão sabe muito bem como articular, viu? Ou se sabe, Centrão, ó. E você vê, André Carpano, que eu, por exemplo, eu chego a perceber que o Bolsonaro fica sufocado, porque é tanto crente ali em cima dele que ele fica meio assim. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos orar por ele para que ele possa fazer um bom governo e, enfim, vamos seguir em frente, né, meu amigo André Carpano? Sim, verdade. É bom falar de outras coisas, porque senão daqui a pouco a gente recebe outra visita, né? E só de advogado é 30 pau, viu? Para pagar isso daí. É caro, viu? É caro. Não é troquinho de bala, não, viu? Mas, enfim. Pastor, eu quero pedir para o senhor fazer suas considerações finais. Estamos aí vai fazer 1h30 de live, né? Aproveitar perfeito, o domingão aí com a família. Bora, perfeito.
Só quero dar uma pitadinha sobre o contexto histórico em relação aos evangélicos na política, ou a igreja na política, porque isso não é coisa nova, isso já é coisa antiga. Isso vem lá do século IV, do século III para o século IV, quando o Constantino ele introduziu no Império Romano os bispos, os servos de Deus que eram simples, pregadores, pessoas comuns que viviam o Evangelho de Cristo, que a informação do Evangelho no primeiro, segundo e terceiro século era passada através da linguagem verbal, se pregava muito, se ensinava muito. Então a comunicação da pregação do Evangelho de Cristo era passada pelos homens que andaram com Cristo, que eram seus discípulos, que se tornaram seus apóstolos. E esse conhecimento do Evangelho ia sendo passado. E os homens, na sua grande maioria, os bispos e pastores, eram simples. Então, Constantino, por volta do terceiro para o quarto século, ele vê o crescimento desses cristãos seguidores de Jesus no mundo, e ele então começa a querer ajudar. Aí então a igreja acaba se unindo com o Império Romano, e dali para cá, meu amigo, ficou difícil. Então é saber distinguir, é saber separar as coisas. Jesus foi bem claro, foi categórico. Dê a Deus o que é de Deus, dê para César o que é de César. Se você é um cristão, seja um bom cristão. E é difícil ser um bom cristão embrenhado nessa mata perigosa chamada política, ainda mais no solo brasileiro. André Carpano, uma honra, um privilégio ter estado com você aqui. A minha esposa é sua fã, tá bem aqui, é sua fã. Obrigado. Eu conheci o seu canal através dela, e é um sonho realizado de estar com você aqui na live. Deus abençoe todos os seus seguidores, Deus abençoe você, sua esposa, sua família, sua casa, e você é um homem de bem, e tenha certeza de que o que você está fazendo não é apenas um canal de comunicação, é o ministério que Deus te entregou. Você está ajudando pessoas que estão vindo da opressão, daquele fardo pesado da religião, porque a religião faz mal para a saúde mental, emocional, psíquica do ser humano. E você consegue ajudar as pessoas a enxergar melhor a Bíblia e a ter uma compreensão do que é Deus de fato e de verdade. Beijo no seu coração, obrigado pela oportunidade. E, gente, me sigam lá, PR Carlos Souza aqui no YouTube. Obrigado, Andrezinho. Deus abençoe, tá? Eu que agradeço, pastor. E tá aí, então, família, acompanhem aí o trabalho do pastor Carlos Souza, né? Que foi lá da Meca Pentecostal, né? E hoje... Obrigado aí a todo mundo que está acompanhando o Baixinho, obrigado aí a todo mundo que está deixando a opinião, compartilhamento, que está fazendo questão aí de sempre estar interagindo com a gente. Agradeço imensamente todo mundo. Um forte abraço do Baixinho e até um próximo vídeo. Se não pôr a vinheta, o povo, né, me cobra depois. Fui!